Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à correção da prova da UES 2025.1. Eu me chamo Erlon Ribeiro, sou professor de História e irei com vocês agora corrigir as 8 questões da prova da UES. Confesso a vocês que a prova estava bem tranquila. Nós vamos verificar aqui que a UES manteve uma prova coerente, bem tranquila de história, não sem nenhum tipo de problemática durante a prova, durante essas questões. E aí ficou bem fácil aí para quem teve a sua preparação aqui com o curso Conceito. Inclusive, já solicito a vocês que se inscrevam no canal Conceito Play para você não perder nenhum tipo de conteúdo como esse, que você vai ver que você não vai se arrepender ao se inscrever. Então, bora lá. A primeira questão, ela diz o seguinte: atente para o enxerto de um texto publicado na revista do Instituto Ceará, do Ceará, ano 3, de 1889, página 48 a 49, pelo historiador cearense João Brígido. Marchava para o suplício, cujo campo estava ocupado por multidão, ávida de espetáculos, sacrilegiamente curiosa. Muitas crianças se haviam trepado em um cajueiro para melhor saborear aquela transição da vida para o nada. Ao peso, quebraram-se os galhos da árvore e caíram todos. O padre Gonçalo riu-se. Por vezes lhe vendaram os olhos, para não ver apontados os fuzis. Ele, porém, se desvendava e encarava os matadores. Atirem aqui, lhes brandou por último, pondo a mão sobre o coração. 6 balas lhe vararam o peito. 3 dedos lhe destacaram na mão, caindo na terra. Respeitaram-no os assassinos que a lei da ocasião tinha armado. Não lhe despejaram sobre a cabeça o tiro reservado às vítimas palpitantes, o qual as desfigurava. Não houve quem chamasse os cães para lhe dragarem os miolões, como a seus companheiros. O suplício e a execução do padre Gonçalo Inácio de Loyola, Albuquerque de Melo Mororó, na Praça dos Mártires, antigo passeio público no dia 30 de abril de 1825, ocorreu dentro do contexto histórico que envolveu. Então aqui a questão necessita que você descubra em que contexto o padre Mororó foi executado pelos seus algozes ali na Praça do Passeio Público, no centro de Fortaleza, em 1889. 1825, perdão. Essa punição ocorreu de que maneira, em que circunstâncias? Letra A. A punição aos rebeldes que participaram da Revolução Pernambucana de 1817, movimento liberal e republicano que se levantou contra o governo de Dom João VI. Não. O padre Mororó ele não faz parte, aí não fez parte dos culpados, dos penalizados por essa revolução. Letra B. O movimento revoltoso da sedição de Pinto Madeira que, opondo ao governo regencial, exigia o retorno de Pedro I ao trono brasileiro após a sua abdicação. Outro momento em que o padre Mororó não faz aí parte, né? Letra C. A punição aos participantes da Confederação do Equador, movimento revolucionário iniciado em Pernambuco, que chegou ao Ceará e a outras províncias. Sim, o Padre Mororó ele fez parte aí dessa Confederação do Equador, movimento originado lá em Pernambuco, que veio se alastrando e conquistando territórios pelo Nordeste, ao ponto deles quererem ali a sua separação do restante do país e a formação de uma república nesses estados, nessas províncias que ficavam perto da linha do Equador. Daí o nome, tá? Então essas províncias estavam pleiteando a sua união para se repartirem, para saírem do território brasileiro, e o Padre Mororó aí fez parte dessa confederação. Então nós vamos de item C. Vamos para a próxima. Questão 24. No início do século XX, já no período da República recém-instalada, uma grande reforma urbana ocorreu na capital do país, a cidade do Rio de Janeiro. Essa reforma foi fruto de uma ação conjunta do presidente da República, Rodrigues Alves, e do prefeito da cidade, Pereira Passos. A reforma buscava tornar a capital uma cidade mais salubre, bem como embelezada. Durante o período de entre 1903 e 1906, diversas intervenções foram feitas na cidade e uma campanha sanitária foi conduzida pelo médico
Oswaldo Cruz, à época um jovem médico. Esse momento teve como evento marcante. Pessoal, aqui é uma questão até bem simples de resolver. Nós temos aqui um jovem médico responsável por vacinar a população, e essa população, não ciente das virtudes, das benesses da vacina, acabam se revoltando. E não só por isso, também acabam se revoltando por conta dessas medidas sanitaristas que acabaram aí tirando pessoas do centro do Rio de Janeiro e as marginalizando, jogando-as aí para as laterais, para as marginais, para os locais mais afastados dos centros da cidade do Rio de Janeiro, até então ali capital da nossa República. Bora lá. Letra A, já dei até um spoiler da resposta, né? A revolta da vacina, levante popular no qual a população carioca rebelou-se, movida pela desinformação contra a proposta de lei que obrigava a vacinação contra a varíola, em que resultou em dezenas de mortos e centenas de degredados. Então, centenas de mortos, por quê? Porque a revolta ela foi enfrentada com violência pelas tropas da República, e também esses degredados porque acabaram sendo marginalizados, saindo do centro do Rio de Janeiro e sendo enviados ali para regiões mais distantes, tá? Aqui também vai se avolumar as construções, a formação das favelas no Rio de Janeiro, também por conta aí dessa sanitarização, dessa tentativa de limpeza, quase que uma eugenia da questão do início da República, do presidente Rodrigues Alves. Então, nós vamos aqui de item A. Próxima questão. Em nota introdutória à sua primeira obra, publicada em 1902, Euclides da Cunha assim se refere ao evento que descreve no livro. Mal unidos aqueles extraordinários patrícios pelo solo, em parte desconhecido, deles de todo nos separa uma coordenada histórica, o tempo. Aquela campanha lembra um refluxo para o passado, e foi, na significação integral da palavra, um crime. Denunciemo-lo. O episódio a que se refere o autor citado é. Aqui a gente já tem um indicativo, né? Que é o autor, o Euclides da Cunha. Mas vamos às opções. Item A. A campanha do Exército Brasileiro na Guerra do Paraguai, quando, sob liderança de Gastão de Orleans, o Conde D, as tropas da Aliança massacraram a população paraguaia. Não, porque não foi sobre isso que Euclides da Cunha vai escrever. Letra B. A destruição pelas forças militares do Estado da comunidade rural do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, liderada pelo beato José Lourenço, na Serra do Araripe, no Cariri cearense. Também não. Isso daqui vai ser um outro episódio da comunidade do Caldeirão, mas não vai ser descrito pelo Euclides da Cunha, e não é esse trecho que ele vai fazer alusão aqui na questão. Item C. O massacre da população sertaneja na região do Contestado, entre o Paraná e Santa Catarina, que lutava contra a tomada de suas terras e a opressão econômica. Também não. A luta do contestado nesse território ali entre Santa Catarina e Paraná não foi descrito também pelo Euclides da Cunha, não faz parte aí da literatura dele, tá? Literatura entre aspas, né? Porque o Euclides da Cunha ele foi como um enviado jornalístico e fez ali toda a cobertura que virou o livro, né? Letra D. O massacre pelas forças militares da República dos membros do movimento religioso e monarquista de Canudos, liderado pelo cearense Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro. Então a gente faz de item D, né, que é os sertões ali, que é do Euclides da Cunha. Pessoal, aqui o item traz movimento religioso. Sim, tinha um quê de religiosidade dentro do movimento de Canudos, mas monarquista, de fato, nós temos ali o Antônio Conselheiro, como de fato alguém monarquista, alguém que era adepto ali até um certo sebastianismo, mas as pessoas que estavam ali em Canudos, nem todas elas tinham a consciência, não tinham nem a aptidão para serem monarquistas. Na verdade, eles estavam buscando ali um refúgio, né, da fome, um refúgio da pobreza, da miséria, e eles buscavam ali em Antônio Conselheiro uma ilha de salvação, uma boia de salvação, tá? Então nós vamos ali de item D. Vamos para a próxima. 26. Durante a presidência de José Sarney, de 85 a 90, o primeiro presidente civil após os governos militares desde 64, o governo lançou diversos planos econômicos, com o intuito de conter o avanço da inflação, quais sejam Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2,
Plano Bresser e Plano Verão. Os governos seguintes também lançaram mão de planos econômicos para solucionar o problema. No governo de Fernando Collor foram lançados o Plano Collor I, o Plano Collor II e o Plano Marcílio. E no governo de Itamar Franco foi lançado o Plano Real. Considerando esses planos e o momento econômico em que vivia o país nas décadas de 80 e 90, assinale a afirmação verdadeira. Item A. A hiperinflação e os planos econômicos representam a desorganização da economia nacional surgida após a vitória de Tancredo Neves no colégio eleitoral e o declínio do poder, do poder dos militares. Não. Essa desorganização econômica nacional e essa hiperinflação, ela já vinha dos governos militares, já era herança do muito, entre aspas, milagre econômico que aconteceu ali de 68 a 73. Então, esse milagre econômico proporcionado pelos governos militares através de investimentos estrangeiros e de um investimento nas infraestruturas do país, mostraram-se ineficientes para conter a crise, para conter a baixa na economia brasileira. Então, é uma herança já dos governos militares. Não foi a vitória do Tancredo Neves que trouxe essa hiperinflação. Letra B. À exceção do Plano Real, os demais planos foram tentativas fracassadas de conter a inflação, que vinha em um forte crescimento no período em que José Sarney assumiu a presidência. Então, aqui a gente vai no item correto. Por quê? Porque o Plano Real do Itamar Franco, sob liderança ali do seu ministro da Fazenda, o FHC, o Fernando Henrique Cardoso, é que vai dar ali uma solução para a hiperinflação no Brasil. Não que nós não soframos com inflação até hoje, mas a hiperinflação ela vai ser minimizada, vai ser diminuída com o Plano Real. Né, e os demais planos eles foram tentativas fracassadas, né? Tentativa de congelamento de preços, tentativa de congelamento de salários, tentativa por parte do Collor de congelamento das poupanças das pessoas acima de 50 mil cruzados. Então, a gente tem ali tentativas fracassadas e só o Plano Real do Itamar Franco é que vai solucionar. Então, a gente aqui tem item B como resposta. Vamos para a próxima. Atente para o seguinte trecho do discurso de vitória do presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, em 4 de novembro de 2008. Ela estava lá para os ônibus em Montgomery, os jatos d'água em Birmingham, uma ponte em Selma e um pregador de Atlanta que disse a um povo que nós devemos triunfar. Esse trecho do discurso de vitória de Barack Obama faz referência a um dos mais poderosos movimentos ocorridos nos Estados Unidos no pós-guerra, o movimento pelos direitos civis, né? Porque no pós-guerra, a guerra de secessão que acontece entre os estados do norte, né, e os estados do sul dos Estados Unidos, muito por conta é, muito por conta da questão da escravidão, porque os estados do sul queriam manter a escravidão, os estados do norte, não todos, mas grande parte queriam abolir a escravidão em todo o país, né? E ali como uma república federativa, eles acabaram ali discordando e entrando em conflito. Então, após a Guerra de Secessão, onde as colônias do norte, digamos assim, os estados do norte vencem a Guerra de Secessão, a escravidão ela é abolida no país, mas a segregação ela continua, o preconceito ele continua. Então, sobre esse movimento, né, essa luta pelos direitos civis, né, luta de quem? Dos negros em conseguir os seus direitos ao voto, os seus direitos a não serem agredidos, a não serem mortos, a participarem dos mesmos espaços que os brancos, né? Então eles queriam esses direitos básicos da cidadania que estavam sendo negados para eles. Então nós vamos para a alternativa incorreta. As chamadas leis Jim Crow de segregação racial emergiram 2 décadas após o fim da Guerra de Secessão. Tá correto. As leis Jim Crow elas eram leis sobre uma interpretação da Constituição americana para conseguir segregar os negros dos brancos, né? E, na verdade, segregar os não brancos dos brancos, né? Porque aí também entravam os indígenas, por exemplo, os descendentes de indígenas americanos também eram segregados de certa forma. Então, você tinha leis que
segregava os banheiros, banheiros para brancos e banheiros para não brancos. Você tinha lugares nos ônibus para pessoas brancas e para pessoas não brancas, né? E muitas das vezes a desculpa para essas leis era que ao separar essas pessoas, você estava protegendo os negros ou os não brancos. Por quê? Porque a desculpa era que os brancos iriam hostilizar os não brancos, e aí é melhor separar, então, né? Então era uma desculpinha esfarrapada para você perpetuar o racismo e perpetuar a é, segregação. Item B. O início do movimento dos direitos civis foi assinalado pelo boicote ao sistema de transporte público da capital do Alabama. Sim, porque a maioria do transporte público era de posse dos brancos. Então, os negros começaram a fazer um boicote para essas empresas, começaram a ir a pé aos seus serviços, começaram a pegar caronas com outras pessoas negras para os seus serviços, para as comunidades, para as igrejas. Então, eles fizeram esse boicote aí de não mais utilizar os serviços de pessoas brancas, né, desses serviços de transporte. Inclusive, muitos empregos também nessas empresas de transporte não eram dados para pessoas negras. Então, também o boicote tem muito a ver com isso, pela empregabilidade das pessoas negras. Letra C. Rosa Parks foi presa por se recusar a ceder seu lugar no ônibus para um passageiro branco. Sua resistência pacífica mobilizou apoio em escala nacional. Sim, Rosa Parks foi um símbolo aí da luta contra a segregação racial, porque justamente o que eu falei agora há pouco, haviam espaços para pessoas brancas e haviam espaços para pessoas não brancas, e ela, como uma pessoa negra, não quis ceder o seu lugar para outra pessoa, porque ela se sentou no lugar de pessoas brancas, e aí ela foi presa e virou um símbolo da luta ali contra a segregação. Então, resta para nós o item D. Martin Luther King, pastor de Atlanta, defendia o movimento pelos direitos civis, mesmo se precisasse chegar a práticas de atos violentos no processo da luta. Esse é o ponto errado, porque Martin Luther King ele era um pacifista. Ele acreditava na luta contra a segregação, mais diferente de Malcolm X, por exemplo, que era outro grande líder negro que acreditava se fosse preciso chegar à violência para lutar contra a segregação. Ao contrário, Martin Luther King ele acreditava que seria por meios pacifistas que eles conseguiriam ali lutar contra o racismo e a segregação. 28. Uma das mais antigas civilizações do mundo foi provavelmente a que começou no Vale do Tigre e do Eufrates, mais ou menos 3.500 ou 3.000 anos antes de Cristo. A civilização mesopotâmica, que era completamente diferente da egípcia, sua história política é assinalada por interrupções bruscas. Sua composição racial era menos homogênea e sua estrutura social e econômica oferecia campo mais largo à iniciativa individual. Considerando a tumultuada história da Mesopotâmia, assinale V ou F conforme seja verdadeiro ou falso ao que se afirma. É, primeira frase aqui diz o seguinte: os pioneiros no desenvolvimento da civilização mesopotâmica foram os chamados caldeus, que se estabeleceram na parte baixa do Vale do Tigre e Eufrates. Na verdade, não foram os caldeus, foram os sumérios que foram os pioneiros aí a se estabelecerem nesse local da Mesopotâmia. Mesopotâmia, pessoal, fica ali no Oriente Médio, tá? O que significa Mesopotâmia? Significa terra entre rios. Que rios? Tigre e Eufrates. Por isso que o texto faz alusão a esses dois rios, tá? O Tigre e o Eufrates, para poder aí sinalizar onde ficava esse território da Mesopotâmia, tá? Então aqui, ó, é interessante você, como macete até de prova, você verificar o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Que F feio. Só um instante. Se você assinalou F aqui, então significa que aqui na C e a D você já não marca, porque não inicia por F. E aí resta para a gente a segunda opção aqui, ó, né, na segunda ser F ou V, se você verificar aqui nas opções que restaram. Então aqui a gente vai só verificar se a segunda frase é verdadeira ou falsa, e aí a gente já mata a questão, tá? A ascensão dos antigos babilônios inaugurou a segunda fase importante da civilização do Tigre e Eufrates. E aí a gente vai assinalar como verdadeiro.
tá? Foram os babilônicos que vão dar início a essa segunda fase, né, após os sumérios, de grande civilização do Tigre e Eufrates. Então, resta para nós aqui o item B, tá? A gente pode até olhar aqui uma mais abaixo, que é: esse povo fundou um pequenino império no Planalto de Assur, cerca de 800 quilômetros a montante do rio Tigre, e veio a chamar-se Novos Babilônicos. E sua posterior ascensão ao poder marcou o início do terceiro estágio do desenvolvimento da civilização mesopotâmica. Aqui foram os caldeus, tá? E não esses chamados Novos Babilônicos. Então aqui a gente tem um F também. Tá? Na próxima, os assírios estabeleceram um estado autocrático e durante o reino de Hammurabi, e Hammurabi foi um rei, né, babilônico. Então aqui também F. E o Império Assírio alcançou os auges nos séculos 8 e 7, chegando a incluir quase todo mundo civilizado da época. Os séculos 8 e 7 a que ele se refere aqui é antes de Cristo, tá? Então a gente vai de V. Por isso, item B. F, V, F, F, V. Vamos para a próxima. Item B. 29. O desenvolvimento da Igreja Católica na época feudal coincidiu com o aparecimento de ambiciosos chefes políticos. Tornou-se praticamente inevitável um conflito entre as autoridades secular e espiritual. Secular, pessoal, são os reis, os imperadores, tá? Digamos, os líderes da política fora da religião. Pois muitas vezes se sobrepunham às jurisdições reivindicadas por cada uma delas, ou seja, havia um conflito entre o poder da igreja, do papa, e o poder secular, né? Cada um querendo interferir no outro. Sobre esse conflito, assinale a afirmação verdadeira. Letra A. A norma de que um bispo, um abade ou um padre que ocupasse a sua posição como um feudo deveria ser investido pelo Papa desagradava aos senhores feudais. Pessoal, essa norma aqui, na verdade, não existia porque os bispos, os padres e os abades, eles se mantinham dentro da igreja e não possuíam esses feudos. Então, eles tinham aquilo que a igreja proporcionava para eles. Eles cuidavam de algumas regiões, eles tinham influência sobre algumas regiões, mas os feudos eram dos senhores feudais. As terras a que a igreja possuía, e eram muitas, inclusive a igreja católica era a maior possuidora de terras da Idade Média, era do Papa, era da igreja como instituição como um todo. Letra B. A transferência da sede do papado de Roma para Avignon se constituiu um símbolo da vitória do Papa contra os senhores feudais italianos. Não, essa opção está incorreta. Letra C. Em consequência das lutas entre o Papa e o Imperador, o papado atingiu um prestígio inédito ao submeter os príncipes ao seu controle. O Papa ele não consegue submeter totalmente os príncipes ao seu controle. Tá? E o prestígio que o Papa tinha era de acordo com a religião. Era porque a religião ela se portou como grande instituição, a igreja se porta como grande instituição da Idade Média, influenciando os costumes, influenciando as leis, influenciando toda uma população que tinha como grande norte a religião, o catolicismo. Letra D. A luta entre a igreja e os príncipes estimulou a atividade intelectual ao incentivar o estudo do direito romano, o que trouxe contribuições valiosas para a teoria política, e a gente vai entender por quê. Porque ao retornar às leis antigas do Império Romano, eles vão tentar encontrar, tanto de um lado, tanto a religião quanto as autoridades seculares, motivos ou leis ou normas para conseguir ampliar o seu poder. Então, olha, vamos verificar aqui no direito romano como que era antigamente essa relação entre a igreja e as autoridades seculares, para a gente poder estabelecer o nosso poder sobre um lado e sobre o outro. Inclusive, aqui vai renascer ali o Código Justiniano, que foi feito lá em Constantinopla, no Império Romano do Oriente. Então, o Código Justiniano, que era uma reunião das normas romanas desde o imperador Adriano até o imperador Justiniano, é uma compilação, ele vai renascer, digamos assim, para tentar encontrar algumas normas que possam subjugar a igreja às autoridades seculares, tá? Então a gente vai de item D. 30ª questão. Atente para o seguinte trecho de uma carta de um menino de 13 anos ao general presidente da Argentina. Sou o filho mais velho. Meus irmãos têm 6 e 4 anos. E faz agora 8 meses que nós vimos papai pela última vez.
Um dia muito frio e muito triste. De manhã cedo, um grupo de homens que diziam pertencer à polícia entrou em nossa casa armado de pistolas e levou nosso pai, e depois disso não tivemos nenhuma notícia dele. A carta acima se refere aos acontecimentos ocorridos no período da ditadura militar argentina, de 76 a 83. Atente para o que se afirma a seguir sobre esse período. Primeira afirmação: a ditadura começou com um golpe militar que depois o presidente Perón, em março de 76. Está incorreto porque o golpe militar ele vai depor, na verdade, a Evita Perón, né, que era a mulher do presidente Perón, que já havia falecido em 74 e ela ocupa o cargo como ela era vice-presidente, ela acaba ocupando o cargo de presidente da Argentina e aí acaba sendo deposta em 76 por um golpe militar. Segunda afirmação, então essa está incorreta, tá? Além dos mortos e dos torturados, nos porões do regime, o grande drama na Argentina foi marcado pelos desaparecidos políticos. Sim, pessoas que até hoje não se sabe o que aconteceu, provavelmente, né, foram mortos, torturados e mortos nos porões ali da ditadura argentina, mas não se tem um achamento do corpo, não se tem documentos, não se tem provas do que realmente de fato aconteceu com eles, tá? São os desaparecidos políticos, então a gente tem aqui como uma afirmativa correta. 3. Apesar da violência, o regime se mantinha devido à melhoria da situação econômica do país, principalmente para as classes médias. Não, pessoal, o regime se mantinha pela violência, tá? E não devido à situação econômica do país que não era boa. O regime ele vai se manter através da perseguição, da tortura e da morte, do assassinato, e não através da, da melhoria econômica desse país. Então a gente está aqui com a terceira errada. 4. Las Madres da Plaza de Maio foi um dos movimentos mais significativos que existe até hoje, por conta desses desaparecidos políticos, tá? Muitas mães desses desaparecidos políticos, de pessoas que foram confirmadas como mortas, né, na ditadura militar argentina, fazem ali esse movimento até hoje ainda lá na Argentina. Movimentos mais significativos da sociedade civil argentina nos anos sombrios do regime militar. Sim, correto. Então a gente vai aqui de item B, beleza? Opa, sumi. Deixa eu pegar aqui. Pessoal, essa foi a correção da prova de História da UES 2025.1. Espero que você tenha gostado. Para mais informações, entre em contato aqui com o curso Conceito, para a sua aprovação, para você conseguir alcançar os seus objetivos. Se inscreve aqui no Conceito Play. Daqui a pouco nós vamos ter correção de outra parte ali da prova da UES. Então, peço a você que permaneça conosco para você confirmar o seu gabarito, para você confirmar aí a tua aprovação, beleza? Eu agradeço demais, um beijo e até a próxima.